Muito bem, meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente em o nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui de volta com a oração da autoridade, 318 dias. Estamos no 21º dia deste propósito de fé, com base no livro de Gênesis, capítulo 14, versículos de 12 ao 16. E também estamos aqui vivenciando o 11º dia do clamor no SAI. Estamos em frente à sede do Serviço Autônomo de Água e Esgoto e hoje nós vamos fazer mais um clamor a Deus, pedindo chuva, pedindo que Ele nos ouça com relação ao que nós estamos passando. A comunidade de São Mateus está passando, especialmente aqueles mais pobres dos bairros da periferia com relação à crise hídrica. Mas é um problema que afeta a toda a cidade, a todos os moradores. E Deus tem levantado pessoas de fé, homens e mulheres, jovens, adolescentes e até crianças, para clamarem a Deus por justiça. Clamarem a Deus pela justiça dele, porque ele diz: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E nós cremos que Deus vai se manifestar por meio deste propósito. Nós estamos meditando no primeiro livro de Reis, capítulos 17 e 18, quando fala do profeta Elias, profeta que foi chamado por Deus para chegar até as autoridades e dar uma direção, adverti-los do que iria acontecer. Deus iria fazer cessar a chuva e o orvalho sobre Israel. E assim fez Elias diante do rei Acabe, um rei perverso, um rei que não vivia no caminho reto, pelo contrário, adorava falsos deuses, andava no caminho errôneo e não tinha o Senhor dos Exércitos como o seu Deus. Mas foi por braço forte, foi mediante o sobrenatural que ele acabou tendo que se render, porque houve ali um duelo dos deuses. 450 profetas de Baal se reuniram para provar que Baal era Deus e se manifestava. E Deus separou Elias no Monte Carmelo para que, por meio do sacrifício, ele viesse a se manifestar e derrotasse os profetas de Baal, derrotasse Baal. E depois do rei ter essa confirmação do poder do nosso Deus que é todo-poderoso, o nosso Deus que é vivo, aí novamente Elias teve a direção de Deus para voltar até ele e dizer que ele poderia sossegar, poderia comer, que haveria chuva naquele lugar. E o profeta, ele foi até o alto do Monte Carmelo, no lugar mais alto do monte, e ali ele se colocou em oração, em espírito, e ele orou 7 vezes até que choveu. Não tinha nenhuma manifestação atmosférica do tempo ali para que houvesse chuva, mas mediante as mãos poderosas do Senhor e o sacrifício oferecido do monte, mediante a obediência do profeta, fez com que aquela realidade fosse mudada. De seca extrema houve chuva, e uma chuva torrencial, uma chuva tremenda que fez cessar aquele período de calamidade, de sofrimento do povo em Israel. Da mesma forma, nós cremos que vai acontecer, já está acontecendo aqui em São Mateus, pois Deus tem se manifestado de uma forma grandiosa. Você não tem percebido, mas Deus está se manifestando. Deus tem separado homens, mulheres de Deus aqui nessa cidade para orar, para clamar e para serem hoje os Elias, porque Elias não existe mais, não está mais entre nós. Mas eu, André Oliveira, você Maria, você João, você Betânia, você Rita, você Carlos, você Rodolfo, você Samuel, todos nós somos chamados nesse tempo para buscar a presença de Deus, a direção de Deus, o fortalecimento espiritual para a nossa vida. O tempo é esse, exatamente é essa a direção até mesmo desse trabalho evangelístico do projeto Visão Atalaia.
é para que mudemos a nossa conduta de vida, mudemos o nosso olhar, a nossa visão a respeito das coisas. Temos que nos consertar com Deus. O momento é de conserto com Deus, de colocar, como se diz, as nossas barbas de molho. É verdade, mas espiritualmente falando, meu amigo e minha amiga, é claro que devemos consertar fisicamente a nossa vida, colocar em ordem. Nossa vida tem que estar reta, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Mas principalmente a vida espiritual precisa estar alicerçada na palavra do nosso Criador. E este propósito é para isso, para que nos consertemos, para que de fato e de verdade estabeleçamos uma comunhão com Deus e uma comunhão que venha trazer resultados para a nossa vida nesses últimos tempos e a salvação da nossa alma. Deus quer nos usar, quer usar você, minha amiga e meu amigo, você que tem um entendimento e esse entendimento está chegando até você agora, você que é um revoltado, uma revoltada na fé, pela situação que você está passando, pela situação que a humanidade está passando, está vivenciando, você é um escolhido, uma escolhida para nesse tempo proclamar o Evangelho, proclamar a palavra do Deus vivo, para que outras pessoas também conheçam esse Deus e possam vivenciar a fé, viver a fé, serem salvas, serem libertas. E eu digo uma coisa para você, é época de sacrifício. É época de sacrifício, porque nós vemos na Bíblia que o Senhor nos orienta a largar tudo. Não há prioridade maior do que a vida espiritual para aquele que é um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, principalmente nesse tempo, ele tem que deixar tudo de lado. Ainda que ele venha sofrer graves consequências, mas deixar tudo de lado para seguir e servir ao nosso Criador, ao Senhor dos Exércitos, ao Deus vivo, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Então, meu amigo e minha amiga, é claro que você vai dar atenção ao seu trabalho. Naturalmente, e é justo que você dê atenção à sua família, ao seu casamento, à sua esposa, aos seus filhos, que você dê atenção à sua vida social, à sua saúde, mas a direção é buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nesse fim dos tempos é essa a direção principal, porque você estando firme com Deus, você estando alicerçado na palavra do nosso Deus, tenha certeza, Ele cuidará de você, cuidará das outras áreas, Ele não deixará você desamparado, não deixará você passar necessidades, assim como Ele agiu em relação a Elias. Elias, ele não passou necessidade, ele foi guardado pelo Senhor, ele foi orientado a se dirigir para um lugar seguro onde havia água, no riacho de Querite, e ali ele era alimentado pelos corvos. De manhã ele recebia pão, à tarde ele recebia carne e tinha água ali. No meio de toda uma situação de seca, ele tinha água que jorrava dia e noite. Então ele tinha a condição completa de sobrevivência e de vivência. E ali ele era instruído, ali ele era orientado, ali ele experimentava a cada dia das maravilhas de Deus, do sobrenatural de Deus, cuidando dele, zelando por ele. Meu amigo e minha amiga, então não é fácil. Não é fácil servir a Deus, não é fácil virar as costas para as facilidades deste mundo. Não é fácil resistir às tentações deste mundo, às investidas de Satanás, que nos apresenta banquetes dia e noite. Mas, meu amigo e minha amiga, vale a pena, é recompensador buscar a Deus e servi-lo. Ele diz que aquele que se aproxima de Deus deve ter isso bem em mente, que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Então nós temos uma recompensa muito grande aqui e quanto à nossa salvação eterna, estando junto de Deus, estando junto do nosso Criador, tendo Jesus como nosso Senhor, o nosso Salvador, não abrindo mão do nosso direito
de salvação em Cristo por nada. Meu amigo e minha amiga, por nada. Preste atenção no que eu estou te falando. Eu gostaria, aliás, que você, antes da gente fazer a oração da fé, aqui o azeite, ó, tá vendo? Tá na minha mão, daqui a pouquinho eu vou derramar aqui na entrada principal, também na entrada lá do almoxarifado, a entrada onde tem a parte, os funcionários, né, na parte de operacional, eles entram por lá, os automóveis, as viaturas aqui do SAI, enfim. Eu vou também derramar o azeite lá, selando com o azeite que representa o Espírito Santo a nossa vitória, a direção sábia, para que nós possamos depois nos dirigir ao monte e entregar esta oração. Amém? Entregar o propósito desta noite. Mas eu peço a sua atenção. Acompanhe com muita atenção esse vídeo e já já nós voltamos. Nós precisamos ser chamados para um choque de realidade. Vamos ficar até quando enganando a nós mesmos? Olha o que está acontecendo com o mundo. Você não está vendo os sinais? Você não está vendo o governo que está fazendo com a nação? Você não está vendo a crise política, econômica em todo o mundo, na Europa, nos Estados Unidos? Você não está vendo o clima, a natureza, a terra oscilando como um bêbado, os abalos sísmicos? Você não está vendo a parte religiosa toda corrompida? São sinais que apontam para a volta de Jesus. Jesus está voltando. A Bíblia diz que a volta do Filho do Homem será semelhante aos dias de Noé. Comiam, bebiam, compravam e vendiam, casavam-se, davam-se casamento. Uma indiferença ia tomar o povo de Deus, e o povo de Deus não ia se aperceber da volta iminente de Cristo. Todos os sinais estão apontando para a volta. As pessoas estão aí. Há um salva-vidas gritando: a 2 horas daqui tem uma onda de 300 metros, corram, salvem suas vidas. E o povo está lá jogando frescobol, vôlei de praia, tomando água, e o salva-vidas gritando como louco, igual um bobo. Pois eu estou dizendo, algumas horas, dias, meses daqui, a onda da ira de Deus, do juízo divino, da volta do Filho do Homem está prestes a vir. Salvem suas vidas antes que seja tarde. Não é tempo mais de perder tempo com coisas triviais, idiotas, fúteis. Não é tempo mais de ficar perdendo tempo com relacionamentos estúpidos. Há almas para se ganhar, há um reino para avançar, há uma bandeira do Evangelho para ser fincada. Conserte teu casamento, traga seus filhos para a presença de Deus, destrua aquilo que te faz pecar. A Bíblia não diz: se o teu olho faz pecar, ora pelo olho. Se tua mão faz pecar, ora por ela, leva ela para consulta. Corta a sua mão, destrói o que faz pecar. Não adianta nós sermos só ouvintes, assistir Paul Washer, David Wilkerson, Paulo Júnior, livros. Não sejais somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, sensato, que edificou sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos e combateram contra aquela casa, e ela não caiu. Mas todo aquele que ouve as palavras, as minhas palavras, e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato, tolo, estúpido, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos e combateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Não fica constrangido, não fica com raiva de mim não. Eu não vim falar o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Deus exorta aquele que Ele ama e corrige aquele que tem por filho. Quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Muito bem, meu amigo e minha amiga, você acompanhou aí essa mensagem. A mensagem desses últimos dias da humanidade que nós estamos vivendo. E qual é a sua decisão?
mediante o que nós falamos, mediante o que você ouviu e viu agora nesta mensagem toda especial desse vídeo, preparada com carinho para te abençoar. Qual é a sua decisão? Você vai partir com tudo, usando a sua fé para garantir a sua vitória neste mundo e principalmente a sua salvação, consertando a sua vida, colocando em ordem a sua vida, buscando ter uma aliança com Deus? Ou vai continuar vivendo um dia após o outro como se não tivesse objetivo e preso, agarrado e amarrado às coisas deste mundo? Hein? De que forma você, meu amigo e minha amiga, vai usar o seu livre arbítrio? Tá aí. Essa é a proposta que deixamos para você nesta noite, porque não podemos obrigar você a nada. Nem nós estamos aqui obrigados. Estamos aqui movidos por uma fé, por uma determinação. Há no nosso coração uma revolta, uma chama da fé. Meu amigo, eu estive há pouco acompanhando a sessão da Câmara Municipal aqui em São Mateus. A gente vê que a cada dia as nossas autoridades constituídas, eleitas pelo povo, elas estão distantes do clamor, da ansiedade, dos anseios do povo. Elas legislam, governam em causa própria. Nós vemos também que coisa terrível que acontece no Congresso Nacional, que coisa terrível que acontece na história política, na história econômica deste nosso país nesse tempo. Então, a gente vê que não vai melhorar. Não adianta você pensar que vai melhorar grandes coisas. Não vai. Não vai. Porque o povo que vota, o povo que escolhe também os seus governantes, ele não está se preparando. Agora eu falo uma coisa. Para tirar as pessoas que têm esse perfil de maltratar o povo, de virar as costas para o povo, de sucumbir aos seus interesses particulares, interesses de pequenos grupos, somente com mãos fortes elas saem desse lugar, somente com a autoridade de Deus. Mas tem muitas coisas que Deus já delegou para nós cuidarmos. Nós pedimos a autoridade, ganhamos a autoridade de Deus para a gente mudar essa situação. Mas a qualidade das pessoas, a qualidade dos cidadãos, dos moradores deste século, essa qualidade não é uma qualidade que mereça algo melhor do que está se passando por aí. Por isso é que nós temos que nos voltar para Deus. Não sei se você está entendendo ou se eu estou me fazendo entender, mas é necessário, meu amigo e minha amiga, que você se volte para Deus, que você busque um conserto com Deus. Ele quer te livrar, Ele quer te salvar deste mundo perverso, dessa situação toda. Não é com a força do braço, não é com a força do braço que se conquista vitórias nesse tempo, não. Mas é com a fé inteligente, é com a fé sacrificial, com a revolta que produz fé e que chama a atenção de Deus para vir nos livrar e nos salvar. Por isso nós vamos fazer agora, deixa eu colocar o azeite aqui, daqui a pouquinho eu vou derramar, aliás vou ficar com azeite, e nós vamos fazer o clamor da fé. Vamos pedir a Deus e a sua infinita misericórdia chuva e que Ele venha agir em nosso favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos, meu Deus, na Tua presença aqui neste momento. Eu estou aqui agora na calçada do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, meu Pai. Nós estamos aqui, já passa da meia-noite, meu Senhor. E o Senhor nos trouxe aqui neste propósito, em mais esta noite, para que clamemos, meu Pai, ao Senhor. Meu Deus, nós queremos que o Senhor se manifeste de uma forma sobrenatural, de uma forma tremenda, uma forma, meu Pai, que venha ficar marcado na história deste município a Tua manifestação, a Tua presença. Ó meu Deus, nós oramos pelas autoridades, dê a elas direção sábia, dê a elas força, capacidade, meu Deus, que o Senhor venha instruí-las, para que elas venham, meu Senhor, cuidar do povo, agir aquilo que precisam agir, mas em favor do povo.
Ó meu Pai, amarra o diabo, amarra o principado, potestade, amarra os dominadores, as forças espiritual do mal, os encostos que agem no sentido, meu Pai, de fazer com que essas autoridades fiquem amarradas, fiquem sem visão e por isso mesmo maltratem, por isso mesmo destratem o povo, meu Deus, ou se omitam diante daquilo que elas podem fazer e não estão fazendo. Ó, meu Senhor, venha fazer a diferença, meu Pai. Venha fazer a diferença na nossa vida, porque nós clamamos, porque nós cremos, meu Pai. O Senhor é o Deus que traz à existência as coisas que não existem. O Senhor é o Deus, meu Pai, que se manifesta na vida daqueles que creem, meu Pai. Ó, meu Deus amado, meu Deus querido, manifesta o teu poder de forma grandiosa, de forma poderosa, porque nós precisamos, meu Pai do Senhor. Venha em nosso auxílio, venha se manifestar, meu Pai, de uma forma extraordinária, mediante a nossa oração, nosso clamor. É a nossa 21ª oração da autoridade, a autoridade em todos os setores da nossa vida. E nós cremos, meu Pai, que fazendo esta oração, que usando a nossa fé, o Senhor vai nos honrar, meu Pai. É a nossa 11ª oração, clamor, que nós fazemos aqui no SAAI, meu Deus. E nós sabemos, meu Deus, quando usamos a nossa fé de forma intrépida, o Senhor se manifesta, meu Deus. Então venha com o teu poder, venha dar a resposta, venha trazer a resposta para a nossa vida, porque nós estamos aqui, meu Pai, clamando a um Deus vivo, o Deus de Elias, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Israel, o Deus que se manifestou grandemente, meu Pai, para fazer, Senhor, a diferença, em o nome do Senhor Jesus. Nós temos, meu Pai, na nossa vida Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma. E é por intermédio dele que nós estamos clamando ao Senhor, buscando resposta para a nossa vida, buscando resposta para a nossa causa. Ó justo juiz, venha, meu Pai, faça, Senhor, com que a tua luz resplandeça na nossa vida. É isso que nós te pedimos, meu Pai. É dessa forma que nós oramos e é dessa forma que nós cremos, meu Pai. Senhor, quando esse azeite for derramado aqui neste local, estaremos ligando, meu Pai, a nossa vitória. Estaremos realizando, meu Pai, algo grande, algo extraordinário. Será o selo do teu poder, será o Espírito Santo, meu Pai, selando a nossa vitória, meu Pai. Ó, meu Deus amado, meu Deus querido, abençoa esta pessoa que ora comigo, abençoa esta pessoa, meu Pai, que crê e também se manifesta por meio da oração. Ó, meu Senhor, esta pessoa que não sabe nem por que ela está orando, mas o Senhor a trouxe para esse momento especial. Que ela seja abençoada, que a família dela seja abençoada em nome do Senhor Jesus e algo extraordinário aconteça na vida dela, dentro da necessidade que ela está passando no momento, meu Pai, que eu não sei qual é, mas o Senhor sabe. E algo extraordinário vai acontecer para que fique escrito na história da vida dessa pessoa que existe um Deus todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, um Deus, meu Pai, que faz o impossível se tornar possível. Em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós ligamos a nossa vitória nesta noite com esta oração, em nome do Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Receba o nosso clamor, receba, meu Pai, a manifestação da nossa fé, em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, nós estaremos agora derramando este azeite, depois nos dirigindo ao monte onde vamos entregar este propósito desta noite de terça-feira, dia 8 de dezembro, e já adentrando a madrugada da quarta-feira, dia 9 de dezembro. Que Deus abençoe a sua vida de maneira rica e abundante, em o nome do Senhor Jesus. Oração da autoridade, 318 dias. Eu participo.